Quinta-feira, 20 de fevereiro, está com a Antena 1, começa o programa Entre Políticos, moderação do jornalista João Alexandre. Bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1, numa semana em que muito se falou da moção de censura ao governo de Luís Montenegro. Este é o assunto em destaque no programa de hoje, à véspera de o Parlamento debater e votar a moção apresentada pelo Chega, que justifica a decisão de avançar com esta censura ao governo, com uma falta de explicações por parte de Luís Montenegro sobre a empresa que é detida pela mulher e pelos filhos do primeiro-ministro. Para falar sobre este e outros temas, convidamos para o programa de hoje o Carneiro, deputado do PSD, João Paulo Rebelo, deputado do Partido Socialista, ainda Rita Matias, deputada do Chega. Muito bom dia aos três, e é precisamente pela deputada Rita Matias que vou começar para perguntar desde já como é que vai reagindo às críticas dos partidos que acusaram o Chega de estar a criar uma manobra de diversão depois de alguns episódios a envolver deputados e dirigentes do Chega. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de aqui estar esta manhã. Dizer que o grupo parlamentar do Chega não necessitava de fazer qualquer malabarismo para desviar as atenções, até porque todos os partidos políticos recentemente foram mais ou menos abalados com casos, com situações, e permita-me dizer, com toda a humildade, que me parece a mim que o Chega foi o partido que melhor soube lidar com todas essas situações, na medida em que foi coerente. Aplicou para si as regras que quer ver aplicadas para os outros. E o Chega não tinha a particular intenção de apresentar uma moção de censura. O Chega fez 2 ultimatos ao Sr. Primeiro-Ministro, instando o Sr. Primeiro-Ministro a prestar esclarecimentos que são necessários. Quem está na vida pública, na vida política, deve sim explicar sempre que há uma dúvida, e não conseguimos compreender o silêncio que foi feito. Portanto, parece-me mais a mim que se calhar Luís Montenegro, que tem sido um gestor de silêncios, tem estado em silêncio permanentemente, fez uma remodelação no governo, alterou 6 secretários de Estado, permaneceu em silêncio. Viu escândalos abalarem também a sua bancada, escândalos abalarem um dirigente na Madeira com altas responsabilidades não só ao nível do governo regional, mas também ao nível do PSD, e ficou em silêncio. Viu alguns dos seus deputados serem constituídos arguidos no processo do Tutti-Frutti, permaneceu em silêncio. E agora é o próprio que tem que explicar como é que tem uma empresa que fatura 600 mil euros em 2 anos, essa empresa que tentou deixar formalmente, mas que, como está casada em união de facto, portanto não tem qualquer valor, continua a ser, em certa medida, um proprietário dessa mesma empresa, uma empresa que tem ajustes diretos com pessoas que têm responsabilidades políticas hoje. Mas, portanto, é um acumular de casos, no entender do Chega. Portanto, o argumento do Chega neste momento é, se tivesse havido uma explicação mais cedo por parte do Primeiro-Ministro, poderia ter-se evitado a apresentação desta moção de censura, mas ainda assim o Chega fala, pelo que percebi das palavras da deputada Rita Matias, de um caminho que já leva a uma conclusão por parte do Chega, que teria mais tarde ou mais cedo de haver uma moção de censura, tendo em conta um acumular de casos ou de políticas erradas por parte do Governo, isto na ótica do Chega. Nós sabíamos que ia surgir uma moção de censura mais tarde ou mais cedo. Aliás, Luís Montenegro há uns tempos andava obcecado com a tal moção de censura antes do Orçamento de Estado. E sabemos que um governo minoritário tende a ter que se justificar no Parlamento, não só por opções políticas, como pela conduta dos seus dirigentes. E aquilo que percebemos é que este caso é particularmente grave, sabendo que, como dizia João Miguel Tavares no Público, eu sou insuspeita por estar a citar esta referência, não é propriamente do meu espectro político, nos últimos 20 anos nós tivemos 4 primeiros-ministros, dos quais 2 estão a braços com a justiça, envolvidos nomeadamente com escândalos de corrupção, e por isto é normal que quem queira estar neste lugar tenha que ter um particular cuidado em justificar-se nestas matérias, porque os portugueses estão traumatizados com estes casos. Ninguém está a dizer que Luís Montenegro é corrupto ou potencialmente corrupto. Queremos apenas que nos explique com quem fez ajustes diretos, se vai realmente beneficiar da lei dos solos ou não. É que às tantas, Luís Montenegro tem 46 prédios rústicos em Bragança, que valem agora cerca de 10 cêntimos por metro quadrado, mas que com a lei dos solos, pode vir, não é difamar, é constatar. Tem 46. Desculpe, peço desculpa, não me interrompa. Aquilo que está a dizer, não me interrompe, porque estamos aqui num debate. Aquilo que está a dizer é uma vergonha, difamação, calúnia. O Carneiro e a Rita Matias, vamos só ter um pouco de calma no debate para os nossos ouvintes lá em casa conseguirem compreender aquilo que estamos neste momento a tentar transmitir
discutir. Isto está O declarado. Carneiro, só declarado. 10 segundos Já para a está Rita Matias declarado. terminar a ideia, depois vamos à resposta por parte do Isto deputado do está PSD. declarado na entidade de transparência. Luís Montenegro dá conta de que tem 46 prédios rústicos em Bragança. Estes prédios rústicos, neste momento, valem As 10 dúvidas por metro têm sido quadrado. sublinhadas ao longo da E o ponto semana aqui- pelo Presidente do Chega, André E Ventura. o nosso ponto aqui é só que, com a lei dos solos, estes prédios rústicos podem vir a valorizar. E, portanto, pode existir uma situação de incompatibilidade. Ou Ninguém seja, está a não, acusá-lo em praça não há pública. neste momento, Estamos a no pedir entender do Chega, esclarecimentos. nada de ilegal, mas o Chega tem dúvidas quanto àquilo que poderá acontecer no futuro. O Carneiro, Exatamente. Ou de haver uns que de facto estão permanentemente a querer levar-nos para um certo lamaçal, como é sabido. As coisas instalam-se na Não se pode sociedade, não é? escrutinar agora. As coisas não, mas, Rita, pode, mas há formas Somos de aqui um clube de Ah, amigos. não Há formas de somos. dizer, A insinuação outra vez. A insinuação outra somos, vez. nem temos que Eu ser. não sei se os senhores têm noção que nos últimos Não 50 somos- anos existiram 33 moções de censura. Só uma é que derrubou um governo. Portanto, Olha, a o moção de PS não censura tem hábito é de um- apresentar moções de censura, como já Também agora o tiveram no Chega. governo, É uma vez por tiveram, ano, ao não é? longo É de uma 20 vez por anos sessão tiveram. legislativa. Não foi. Olha, a fundo, Iniciativa Chega- Liberal também apresentou ao seu governo anterior. Sim, Rita Matias, deixa-me perguntar-lhe, o facto de haver, neste caso, da apresentação desta moção de censura, já um chumbo à partida que está garantido, isto não poderia levar o Chega a ter procedido de outra forma, até porque, como disse o Chega, já havia também outras críticas em várias áreas, havia vários motivos, e o Chega acaba por apresentar esta moção de censura também à boleia de um caso muito específico. Não haveria também aqui outro tipo de motivos e o Chega não pode ser mal compreendido até pelo momento que é escolhido para apresentar esta moção de censura? Antes de mais, permita-me só fazer uma nota de que, de facto, o Partido Social Democrata não está muito habituado a estar na governação e depois, quando é confrontado com o escrutínio, não sabe lidar com isso. E ainda ontem tinha uma deputada, que é do Partido Social Democrata, a presidir a sessão, que teve uma condução profundamente parcial e daí sim, Isso é o na meu à perspectiva parte... da Rita. Se me permite, agora é a minha vez de falar. Eu estive em permito. silêncio a deixá-lo permito. falar à vontade. É a perspectiva E, da portanto, Rita. foi uma deputada do PSD que se esqueceu que estava a presidir aos trabalhos e que fez quase uma defesa da honra da bancada do PSD sem descer lá de cima cá para baixo. E por isso sim, mereceu à parte em que comparei ao Santos Silva, para mim uma figura que de facto seria uma ofensa, mas para socialistas e sociais-democratas é uma referência muito elogiada, dizendo que foi parcial, não permitiu que um deputado mencionasse escândalos que têm abalado o Partido Social-Democrata e ficou até ofendida Os por um colegas partido com do respeito, PS, Rita. pelo deputado do Chega, fazer uma referência a Sá Carneiro, porque de facto estes senhores do PSD acham que são donos e senhor de Sá Carneiro e que mais ninguém pode referir o seu fundador. Uma figura que foi, tem de facto, sido parcial, mereceu ser citada comparada a Santos Silva. várias vezes por vários, Por vários políticos, partidos, nomeadamente por André Ventura às vezes com também. algumas pelo críticas Chega. para quem acaba por Porque fazer o PSD essa não é mesma dono de citação Sá Carneiro e se por tivessem a nomeá-lo. coragem de Sá Carneiro, se calhar não Mas estavam não como nos estão. desviando do assunto. Mas Rita Matias, recentrando. o Chega não teme ser mal compreendido pelo momento escolhido para apresentar esta moção de Não, censura? o Chega seria mal compreendido se não tivesse capacidade e coragem de escrutinar também neste momento. De facto, este tema da lei dos solos tem sido particularmente polémico para o Partido Social Democrata. Nós tivemos um ex-secretário de Estado que tinha criado duas empresas O Chega já no acabou por Executivo. pedir o adiamento da votação em relação à lei dos solos no âmbito do debate parlamentar. De manhã não é? Mas Pensou tudo uma isto. coisa e à tarde Não, outra. mas Isso é já porque a lei sabemos, dos mas solos de facto tem a pode ver impactar com tudo várias isto. matérias. Repare que a lei Não há dos nenhum solos crime está como. que consiga Mas identificar eu não- que tenha sido mas praticado. mas o Um que Parlamento não é um seja. tribunal. Um que seja. O Parlamento não é um Um que tribunal. seja. Não, É mas para não apurar pode- responsabilidades não pode lançar políticas. Mas não insinuações, são lança insinuações, leva as pessoas Peço para a lama. desculpa, deixe-me explicar, porque se me tivessem para interromper, os portugueses não percebem. E aí sim fica na esfera das insinuações. Eu estou a falar de factos. Hernani Dias era secretário de Estado, criou duas empresas, estando já no Executivo, que podiam vir a beneficiar Saiu da do lei dos governo. solos. Saiu do governo, mas prepara-se para voltar ao Parlamento porque suspendeu o mandato e vamos perder uma boa deputada por Bragança, a deputada Clara Alves, para entrar uma Não pessoa cometeu nenhum que crime. já foi investigado pela Procuradoria Não cometeu nenhum Europeia crime. por ser suspeito Isso é de uma ter frase recebido feita contrapartidas enquanto era autarca em Bragança. Por quem é que foi substituído? Pelo novo secretário de Estado, que se chama Silvério Regalado, que adjudicou 5 contratos Silvério com o Regalado, é a escritório. Câmara Municipal. Que Não adjudicou confunda as 5 coisas. contratos com o escritório do Primeiro-Ministro Luís Montenegro Não no confunda valor de as 200 coisas. mil euros. A par disto, Luís Montenegro também tem que explicar porque é que tem uma empresa que também trabalha na área da consultadoria e da mediação de seguros e gestão de bens imóveis. Como é que de levar tudo repente para a lama. faturava Tudo. 67 mil euros em 2021 e de repente passa para 415 mil euros em 2022? Não quer explicar com quem é que fez contratos, com quem
quem é que fez ajustes que diretos. faltava às E por empresas isto, privadas agora andarem a explicar ao Chega porque nós quem temos são os clientes, nós temos quem que ter são mais isto, quem são transparência. aquilo. Repare que a semana Mas que passada os transparência? senhores rasgavam as vestes e Senhores, andavam nem todos transparência têm sobre a preocupados. vossa vida Andavam interna, preocupados. Rita Matias. Não é verdade. André Ventura deu a cara permanentemente em todos os casos e casinhos. E Luís Montenegro escondeu-se, meteu-se num aviãozinho para o Brasil, decidiu aparecer ao lado de Foi Lula em da Silva, trabalho. que Eu não sei se a é Rita irónico Matias aparecer ao lado de trabalha ou Lula não, da mas, Silva, o maior corrupto na política brasileira, e Luís Montenegro já querer está ser noutro fotografado patamar. Agora eleito ao pelos lado. brasileiros, Rita. Eleito pelos brasileiros, mas é corrupto. Há muitos corruptos que acabam por ser eleitos. Rita, vamos só... António Costa fez 14 remodelações, Luís Montenegro já vai com 6. Portanto, parece uma boa métrica. Pois, num ano. 10 meses, de facto. Há aqui uma... É absolutamente incrível o que o país evoluiu nos últimos anos. Ponto final, parágrafo. Mas está a regredir, com bairros como temos Penajóia, dificuldades, ali com em certeza Almada. que temos, com certeza que temos. Olha, sabe, É o elemento mas não de é o campanha. país que está a regredir, sabe o que é? É o mundo um bocadinho, já não vamos ter tempo seguramente Foi de as falar sobre políticas isso. migratórias. Já não temos, dava pano certamente. para Olha, manga. sabe o que é? É o dinheiro, são estes bilionários que agora, por exemplo, nos Estados Unidos estão, parece que à frente e a Sim, tomar sim. as rédeas Não, a das culpa coisas. do mundo estar assim é do Elon Musk, de certeza. É um dos responsáveis. Sem seguramente. dúvida, E ele- sem dúvida. Não, Tem anos de governação e Rita, foi ele que olha nos a conduziu ao estado em que olha a estamos. incoerência. Rita Matias, como é que o Chega olha para as palavras do Primeiro-Ministro, que diz estar tranquilo com tudo o que se está a passar? Isto até porque André Ventura dramatizou, mas também disse que aguardava pelas explicações do Primeiro-Ministro, dando a entender até que se fossem explicações que surgissem em tempo útil, poderiam fazer com que a moção de censura não acontecesse. Acabou por acontecer. Nós acreditamos que Luís Montenegro possa estar tranquilo, porque, como André Ventura disse ainda ontem, em horário nobre, ninguém está a condenar Luís Montenegro dizendo que é corrupto. Estamos a pedir o esclarecimento que qualquer político tem que estar disposto a prestar, sabendo que, independentemente da vida que tenha em privado e do que tenha feito antes na sua vida, antes de estar ao serviço da nação, a partir do momento em que se coloca ao serviço, os portugueses têm direito de perceber o que é que aconteceu ou não aconteceu. E ninguém o quer condenar. De facto, esta moção de censura podia ter um âmbito geral, podíamos falar de uma série de questões que falharam ao nível da governação. Certamente vamos aproveitar a vinda do Primeiro-Ministro nesse sentido também, mas aquilo que é preciso perceber é que nós, apesar de termos um governo de direita, apesar de termos mais simpatia à direita do que à esquerda, não deixamos de escrutinar só porque de repente são os nossos amigos ou só porque de repente foram os nossos ex-colegas de partido que ali estão sentados. A mesma lógica que tínhamos para com António Costa, temos que aplicar para com Luís Montenegro, a bem da coerência e a bem dos portugueses. Estamos mandatados para tal e o Chega surgiu com esta vocação e com este ímpeto. Não era agora que nos poderíamos moderar da nossa ação, caso contrário seríamos incoerentes com aquilo João, que nós na prometemos. verdade, Fica essa crítica no final do programa de hoje. Agradeço ao Carneiro, à Rita Matias e ao Obrigado. João Paulo Rebelo. Entre Políticos volta para a semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã. Fica disponível em podcast, antena1.rtp.pt, RTP Play e nas restantes plataformas. Até para a semana.